Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo essa aula, mas acredito que o importante é vocês irem, né? Bom, nosso conteúdo, né? Nossa aulinha de biologia, delícia, aquela aula cremosa, né? Sabem, o bicho vai pegar. E a gente vai estudar os seres vivos, né? E o mais importante é a gente entender como os seres vivos eles são classificados. Isso é muito importante. É aquela pessoa que fala que aranha é inseto, entendeu? Bater nela de chinela para ela estudar. Aranha não é inseto. Mas por quê? Por que que eu classifico os seres vivos? Para que que serve? O motivo de uma classificação é o seguinte: para ficar mais fácil de estudá-los e para que eu possa dar nomes, para que eu possa entendê-los. É para isso que serve as classificações. Isso é muito importante aí para o desenvolvimento aí da ciência, para os estudos científicos, ajuda demais. Então vamos lá. Nós vamos ter a taxonomia, né, que significa ordem, norma ou lei. E a taxonomia vai ser um ramo aí da biologia que ele vai ser importante por identificar e dar nome e classificar os seres vivos. Então a ciência que se encarrega de identificar, dar nome, classificar os seres vivos é a taxonomia. Entendeu? O taxonomista ele faz isso. Surge uma nova espécie ali, o taxonomista vai lá, ele classifica essa espécie e dá um nome para ela. Identifica, classifica e dá um nome. Então, esse é o ramo da biologia que vai fazer isso aí. Literalmente vai saber quem é a taxonomia. Um exemplo que nós temos aqui nessa imagem. Aqui estão os vertebrados. E aqui estão os invertebrados. E aí a taxonomia ela vai lidar com essas questões aí também. Quando vocês aprenderam lá que vocês eram pequenininhos, né? Os animais são divididos em vertebrados e invertebrados. E até hoje tem gente que acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual que é a importância da taxonomia? No planeta vão existir 4.000 idiomas diferentes. Então surgiu a necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos. Isso aí para melhorar até mesmo aí o estudo e entendimento. Como existem 4.000 idiomas diferentes, os seres vivos eles vão ter nomes diferentes em cada país. E aí eles falaram assim, não, vamos padronizar isso daqui para ficar um negócio justo para todo mundo, para não ficar bagunçado. E aí esse é um exemplo, né? Se eu chegar em qualquer país do mundo e falar assim, mas lá onde eu moro tem onça. Ninguém vai saber o que é uma onça. Ninguém sabe o que é uma onça. Só para vocês terem ideia, a onça, nossa onça aqui lá nos Estados Unidos, eles chamam ela de jaguar. Outros países aí da América, eles chamam a onça de jaguar. Entendeu? Outros países nem sabem o que é uma onça. Vai olhar para a onça e vai achar, isso aí é um leopardo, né? Não, não é leopardo. Onça, leopardo, leopardo. E aí, para isso que existem essas padronizações. Se eu chegar lá e falar assim, não, lá tem o Panthérus onca. Aí os caras vão olhar assim e vai falar, Panthérus onca. Aí ele vai pesquisar na internet e vai saber que o Panthérus onca é a nossa onça. Por mais que lá para ele exista outro nome. Você pega, por exemplo, a jaguatirica, e tem outros países que a jaguatirica é chamada de ocelote. Tem essas questões aí. Então serve para padronizar a linguagem, né, para ficar mais fácil a gente identificar aí os seres vivos. Então ela vai organizar os seres vivos em categorias taxonômicas, né, o que vai facilitar o estudo e a análise baseado em semelhanças e diferenças, você saber quem é parente de quem ali, quem é mais próximo de quem. E isso aí foi graças a esse carinha aí, bonitinho, de peruca aí, ó. O Carvão Linné, ou Linneu, né, como foi adaptado aqui no Brasil, mas não é o Linneu da Grande Família não, né, antes fosse, né. Apresentou a obra System of Nature, que ele propôs o quê? Ele propôs um sistema de classificação mais elaborado, com base científica. Esse sistema aí foi chamado de sistema binomial, e ele é usado até hoje, né? Embora o Linneu ele fosse um botânico sueco, e ele
ele fosse adepto das teorias do fixismo e criacionismo, o sistema que ele criou é muito bom e é usado até hoje, sempre. É o que vai estar no livro de biologia de vocês também. Como seria esse sistema? Primeiro, ele é chamado de pai da taxonomia, porque ele criou o sistema. Em 1775, o botânico e médico, sueco Linneu, lançou o livro Systema of Nature, os princípios básicos da classificação biológica. E aí ele estabeleceu a espécie como base de classificação. Então, todo ser vivo ele vai ser classificado em espécie. Por exemplo, nossa espécie é Homo sapiens. Então, todo ser humano é um Homo sapiens. E aí ele criou 5 grupos taxonômicos, que é o reino, que é o mais abrangente, depois as classes, as ordens, gêneros e, por último, a espécie. O famoso reficofage, tem um filo aí também, depois que foi adaptado. E esse tipo de classificação ele vem sendo usado até hoje. Os seres vivos eles estão distribuídos dentro desses critérios de classificação aqui. Isso aqui é chamado de taxon ou taxa. Então ele propôs o uso de palavras latinas. Por que palavras latinas? Porque o latim ele é uma língua morta e aí ele não vai sofrer alterações ao longo do tempo. Então o nome científico dos seres vivos ele vai ser sempre escrito em latim ou latinizado. Então isso é uma estrutura democrática. Na época o povo queria, não, coloca francês, não, coloca inglês. O cara falou, não, vamos colocar uma língua aí morta que ninguém fala, que não pertence a nenhum país mais, que vai ficar um negócio mais democrático. Aí fica difícil para todo mundo igual. Então ele estabeleceu a nossa nomenclatura binomial para a espécie. A espécie ela vai ter 2 nomes, por isso que é a nomenclatura binomial. E esses nomes eles têm desígnios específicos. Um exemplo, peguei esses 2 bonitinhos aqui. O gato doméstico, essa coisinha aqui que muita gente não gosta, ele é chamado de Felis catus. O que significa esse nome aqui? Felis é o gênero. Todo gato pertence ao gênero Felis e Catus é o epíteto específico que indica que esse gato aqui é um gato doméstico. Ah, mas tem outros tipos de gatos sem ser doméstico? Tem. Tem os gatos selvagens, gato do mato, que muitos pertencem ao gênero Felis, mas eles não são Felis catus, eles são outra espécie. E o nosso gatão aqui, ó, grande felino, esse aqui já não é mais Felis, esse aqui é Panthera tigris. Panthera tigris. Aí se você pegar a onça é Panthera onca. Se você pegar o leão, ele é Panthera léo. Quer dizer que todos os grandes felinos eles pertencem ao gênero Panthera. E Panthera tigris, aqui já está bem fácil, né? Panthera tigre. Se você pegar o Panthera léo, é Panthera léo, Panthera leão, é o leão. Pantheros onca. Ah, mas por que usa onca? Porque onca não é um nome em Tupi-Guarani? É. Só que muitos nomes eles são latinizados. Por exemplo, se você pegar aquele animal que foi extinto, que é aquela ararinha amarela, o nome científico dela é Garuba garoba. Garuba garoba é um nome em Tupi-Guarani, mas ele está latinizado, Garuba garoba. Se você pegar o jacaré de papo amarelo, o nome científico dele é Caimã e Amoré, que é basicamente o nome dele em Tupi-Guarani, só que foi latinizado. Na verdade, todos os jacarés que habitam a América do Sul, eles são do gênero Caimã. Todos. O jacaré de papo amarelo, o jacaré-açu, o jacaré do Pantanal, todos eles são caimãs. O que vai mudar é o epíteto específico. Igual muda aqui, ó, tigres. Se for o leão, léo. Se for a onça, onca. Mesma coisa que se for um gato selvagem aí de outra espécie, aí muda aqui, não é mais catus, que é basicamente gato, né? Felis catus. Então, é assim que funciona esse nome. Esse nome aqui ele já me dá algumas informações sobre o tipo de ser vivo que é. Ah, pantera, então é um grande felino. Se você estiver lendo aí num livro, tiver pantera escrito assim, então é um grande felino. Aí você vai lembrar, quem são os grandes felinos? Ah, eu tenho a onça, eu tenho o tigre, eu tenho a onça, eu tenho o tigre, eu tenho o leão, beleza. Ah, outra coisa interessante, esse pantera tigris é o tigre de Bengala, tá? Não é todos os tigres não, esse aqui é o tigre de Bengala, que tem esse nome aqui, entendeu?
O tigre de Sumatra vai ter outro, não vai ser tigres, né? O tigre siberiano vai ter outro nome, embora é Pantera sibério, não sei o que lá, vai ter outro nome. Então, isso aqui não é todos os tigres que chamam Pantera tigres, não. Existem espécies diferentes de tigre. Então tem essa questão aí também que a gente precisa lembrar. Ah, então se eu tiver uma raça diferente de gato, vai ser diferente? Não. Todo gato doméstico é Felis catus, assim como todo cachorro é Canis familiares. O lobo é Canis lupus, o cachorro é Canis familiares. Por quê? Raças não é o mesmo que espécie. Raças não é o mesmo que espécie. É diferente. Então, para que serve isso daí? Vamos ter um exemplo aqui mais clássico. Vai ter toda uma hierarquia. Eu quero estudar um animal específico. Então, no reino animal aqui, todos esses caras fazem parte do reino animal porque são animais, né? Então, vou ter o cavalo, o jumento, a anta, o porco, o canguru, beija-flor, a assídia, caracol, até a gente está aqui no meio. Então, todo animal pertence ao reino animal. E aí eu vou ter o filo cordata. Ah, então todo animal pertence ao filo cordata? Não. Aí somente os animais que são considerados cordatos. Aí o caramujo, o caracol já sai daqui. Isso aqui na verdade não é um caracol não, um caramujo, mas vamos perdoar aí quem fez o desenho. Não fui eu, viu? Aí o filo cordata já entra cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor, assídia. Professor, mas o que é um cordata? É animais que possuem notocorda. Nas costas de vocês aí vocês têm uma coluna vertebral e vocês têm um cordão nervoso, uma medula espinhal. Isso aí é formado a partir de uma notocorda. Então todos eles aqui têm notocorda. Subfilo vertebrata. Agora só os que têm vértebras, né? Então só os vertebrados. Aí entra cavalo, anta, porquinho, canguru, beija-flor. Não, mas agora eu quero só os mamíferos. Mamíferos são aqueles, né, que têm glândulas mamárias, pelos, homeotermos. Aí entra o cavalo, o jumento, anta, o poico, o canguru. Tendo teta é mamífero. Quem tem teta é mamífero. Lembra disso daí. Salvo raras exceções, obviamente. O beija-flor é ave, bota ovo, não tem teta, então ele sai daqui. Tem pena, não tem pelo. Subclasse, aí tem a subclasse. Eutérios. Aí aqui agora já entra os eutérios. O canguru saiu, mas o canguru ele não é eutério? Não, o canguru ele é marsupial. O que é um eutério? São animais placentários que a gestação ela é completa. Eles gestacionam um filhote até todo o seu grau de desenvolvimento. O canguru não, ele gestaciona até um certo ponto, dá à luz, e aí o filhotinho ele termina de desenvolver dentro do marsúpio, que é aquela bolsa que ele tem na barriga. O canguru, o gambá, tudo faz isso daí. Os marsupiais. Eu quero a ordem, tem a ordem também. Perissodactyla. Perissodactyla. O que é um perissodactyla? São aqueles caras que têm 3 dedos na mão. Mas o cavalo tem 3 dedos? Tem. Aquele casco que ele tem é um dedo, é a unha de um dedo, e atrás, se você for olhar, ele tem 2 unhas pequenininhas, são os outros dedos. O jumento a mesma coisa, e a anta, se você olhar o pezinho dela, tem 3 dedinhos assim, ó. Então a anta, o cavalo e o jumento, eles são parentes que pertencem à mesma ordem. Se você olhar um esqueleto de uma anta, o formato do crânio é muito parecido com o do cavalo, só que ele é um pouco mais alongado assim. Já aí as famílias dos equídeos, aí a anta sai, né? Porque a anta, ela não é um equídeo, a anta ela é um tapir, ela é um tapirídeo, ela é da família dos tapires. Aqui é os equídeos, entre o cavalo e o jumento. O jumento é um equídeo também, olha que bonitinho. É equídeo, não é equino, tá? Equino é uma classificação que eles usam aí dentro do agronegócio. Gênero. Aí o Equus, os dois são Equus, os dois pertencem ao gênero Equus, entendeu? Então, o cavalo e o jumento, eles pertencem ao mesmo gênero, mas quando você vai ver a espécie é diferente, né? Ele é um Equus cavalos. Cavalos com B é cavalo mesmo, Equus cavalos. Então tem essa diferencinha aí, para vocês verem que
A classificação ela serve nesse sentido aqui, ó. Aí eu vou sabendo quem é parente de quem, ó. E o grau de parentesco que eles têm. E isso é muito importante para quando a gente vai estudar. Então vamos lá. Táxons e categorias taxonômicas, grupos de seres vivos. O homem e o cão. Vamos comparar duas coisas aí. Embora às vezes o homem é tratado como um cão. O homem é o reino metazoa. Não, professor, mas o que é isso? Gente, relaxa. Reino metazoa é o mesmo que animal, tá? É porque está escrito diferente. Tem os metazoários e os eumetazoários. Os metazoários é o mesmo que animal. Então, o homem, reino metazoa, que é o mesmo reino animal, então somos todos animais. Ah, eu não sou animal. É sim, cara. Sai dessa vida. Você é animal. Não adianta. Filo. Cordato, que nós temos notocorda aí nas costas, bonitinho. Subfilo, vertebrado, somos todos vertebrados, temos vértebras. Classe, mamália, temos tetas, somos mamíferos, temos pelos, somos homeotermos, a temperatura do nosso corpo ela é constante, graças a Deus. Ordem, agora já muda, primatas, e aqui já é da ordem carnívora. O cão é da ordem carnívora, aqui o homem é da ordem primata. Aí é nessa hora que o nego fica nervoso. Ah, mas a ordem primata? Primata não é macaco? Primata é macaco. O homem é da ordem primata. Ah, mas você está falando que o homem é macaco? O homem é nada mais, nada menos que um grande macaco pelado que anda em pé e acha que é mais esperto que os outros animais e acha que é melhor que os outros animais e se vê no direito de matar eles. E mata a si mesmo também. Então nós somos primatas. Professor, mentira. Isso que o senhor está falando tem nada a ver. Ó, cérebro grande, 5 dedos nos membros, olho na frente e a gente enxerga colorido. Isso é uma característica que todos os primatas têm. Então nós somos da ordem primata. Desculpe decepcionar vocês. Tanto é que o nosso material genético ele tem 96% de semelhança com o material genético dos chimpanzés. Quem assistiu o Planeta dos Macacos aí vai lembrar. Família. A nossa família é a família dos hominídeos. E a família dos cães é o cães. E agora, coisa interessante, a família dos hominídeos é porque existiram várias espécies de homens. Tiveram Homo sapiens, que somos nós, Homo neanderthalensis, Homo de Cro-Magnon, Homo de Java, Glostossomos, e vai embora. Teve várias espécies de hominídeos, só que eles foram extintos ao longo do tempo, e a última que sobrou foi a nossa, Homo sapiens. Então nós somos hominídeos, e os cães são canídeos, né? O gênero nosso é Homo, e o deles é Canis. E a espécie é Homo sapiens, né? O homem que sabe, o homem sábio, aquele que tem sapiência, e o Canis familiares, né? Que é o nosso amiguinho aí, melhor amigo do homem. Então é um exemplo aí de como servem essas categorias, táxons ou agrupamentos. E tem a subespécie, que é o Homo sapiens sapiens. Por que tem a subespécie? Porque o Homo sapiens, eles falam que é aquele primeiro homem ali que surgiu na pré-história, que vivia nas cavernas e tudo mais. Só que os cientistas acreditam que a nossa espécie ela já evoluiu mais, ela já é diferente daquela lá. Por isso que hoje em dia eles falam que nós somos uma subespécie. Outro exemplo de Linneu. Pantera é o nome científico, Panteroleu, que é o leão. Agora a onça, nome científico, Pantera onca. Então olha só a diferença. Toda essa diferença aqui, ó. No caso dos grandes felinos é até fácil. Aí a pantera onca. Ah, tem gente que fala assim, a onça preta é a pantera, né? Tem gente que fala isso, eu já vi. Gente, a onça preta ou pantera é o mesmo animal, ó. É o mesmo animal. Pantera onca. É o mesmo desse daqui. Inclusive eles cruzam e tem filhote. A diferença é que a preta ela tem uma característica genética que faz com que ela não tenha essa pelagem bonitinha aqui, amarelinha. Mas vocês já viram a onça preta? Quem já viu aí vai entender o que eu estou falando. Se você chegar perto da onça preta, você vai ver que ela tem essas pintinhas aqui, ó.
ela é toda pretinha, mas se você chegar pertinho e olhar, você vai ver que ela tem essas pintinhas também, igual a pintada, né? Que tem partes que o pelo é mais escuro. Então, é o mesmo animal, só que com colorações diferentes. É uma característica genética. Ela também é mais rara na natureza, ocorre pouco. Às vezes é comum. O pessoal uma vez foi fazer um resgate de filhote de onça pintada, aí era 3 filhotinhos. Aí tinha 2 que eram assim e um era pretinho. E eles eram irmãos. Então, só para vocês verem ideia aí, as onças elas carregam na sua genética esse gene aí que faz nascer a onça preta. Mas é uma porcentagem bem pequena da população de onças que vai nascer a oncinha preta. Engraçado que esse filhotinho lá que o cara tinha, ele tinha um olhinho azul, era bonito. Não sei como é que o povo tem coragem de matar um bicho desse, bonito assim. Ah, mas onça come gente. Não sei de onde que o povo tira onça. Come gente se você for lá pro meio do mato. Encher o saco dela lá, ela vai te matar mesmo. Mas a onça, eles falam como se a onça entrasse dentro de sua casa e te atacasse e jantasse você. Sendo que, na verdade, as pessoas que vão pro meio do mato com um cachorro, arma de fogo e matam o bicho que tá quieto lá cuidando da vida dele. Mas fazer o quê? O ser humano é essa bosta aí mesmo. Então, Pantera é o nome do gênero. Esse nominho aqui é chamado de epiteto específico, tá? Ah, Pantera é o nome do gênero e Onca é o nome da espécie? Não. Se vocês colocarem isso na prova, vocês vão tomar 0. O nome disso aqui é epíteto específico. Isso aqui é o gênero. Os dois juntos formam o nome da espécie. Entendeu? Os dois juntos. E esse aqui sempre escrito com letra maiúscula, esse aqui sempre escrito com letra minúscula. Isso é muito importante. E sempre em itálico. Essa letra deitadinha aqui que eu coloquei para vocês é sempre. Isso aqui é uma regra. Se você escrever assim tá errado, se você escrever assim tá errado, tem que estar itálico. Ah, mas e aí se eu for escrever à mão? Você sublinha o nome, entendeu? Então, o gênero é um conjunto de espécies semelhantes, né? Vão pertencer ao mesmo gênero. Então, todos os grandes felinos pertencem ao gênero Panthera. E o epíteto específico é o termo que designa a espécie. Então, ele vai separar aquele ali do gênero para ele ser um cara específico ali, uma espécie. As espécies elas são estáticas ou podem se modificar ao longo do tempo? Aí nós vamos ter um negócio chamado evolução sistemática. A sistemática é a área da biologia que se preocupa principalmente em compreender a filogenia, a história, né? Como aquela espécie surgiu e para onde ela vai. Evolutiva das espécies seres vivos. Sistemática filogenética ou cladística. Aí nós vamos ter a cladística, né? Que entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos, tem a evolução. Os seres vivos que existem hoje, eles não são os mesmos que existiam há milhares de anos atrás, e os que existem há milhares de anos atrás, muitos deles não existem hoje. Tem essa questão. Cadê os dinossauros? O povo fala que tem dinossauro só no Acre, né? Mas um dia eu vou lá descobrir se é verdade. E que esses processos ocorrem por anagênese e por cladogênese, que são dois processos aqui que nós vamos ter de ruptura da espécie que vai formar uma espécie nova. Isso aqui não é da noite para o dia. Isso aqui demora muito tempo para acontecer, dependendo da espécie. Lembra que eu falei que antes era Homo sapiens, hoje a gente tem o Homo sapiens sapiens? Ele quer dizer o quê? Quer dizer que o homem que existe hoje, a espécie humana que existe hoje, ela é diferente da espécie humana que surgiu, por exemplo, há 30 mil anos atrás. Exemplo, na época da pré-história. Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó. População da espécie B e população da espécie C. Essas duas espécies aqui, elas vão se originar dessa espécie aqui, ó, espécie A. Só que vamos imaginar que esses caras aqui, eles vivem em uma floresta. Esses dois aqui, ó. Vivem em uma floresta. Essa floresta, ela é assim. Ela começa num lugar ali que tem um mar e vai até num lugar que tem montanha. Exemplo. Aí vamos imaginar que acontece um terremoto. E aí surge uma barreira no meio da floresta, cortando a floresta no meio. O chão rachou e surge um cânion. E aí esses caras eles ficam divididos em duas populações. Essa população ela começa a ir viver mais perto da montanha. E essa começa a viver mais perto do mar. Com o tempo, esse aqui ele vai viver em ambientes diferentes, ele vai sofrer pressões evolutivas. Aí os indivíduos que vão nascer, eles vão passar por umas modificações. Esses aqui com o tempo vão viver em ambiente diferente, eles vão sofrer uma pressão evolutiva, eles vão também passar por modificações. Ao passar de milhares de anos sem eles se encontrarem, e vai começar a surgir também mutações genéticas em ambos os lados,
algumas vão fazer alguns indivíduos morrerem, outros vão fazer outros prevalecerem, eles vão modificando e mudando as suas características. E esse aqui ele vai modificar. E esse aqui também. Vai chegar um tempo que eles vão ser tão diferentes que eles não vão pertencer mais a essa espécie aqui. Eles vão ser a espécie B e a espécie C. Ah, então o que aconteceu com a espécie A? Ela vai desaparecer. Entendeu? Porque ela foi dividida e aí eles vão evoluir e essa espécie aqui ela vai desaparecer. E aí vai existir somente esses dois aqui. Isso aqui vai virar uma espécie ancestral. E a gente vai saber da existência dela só por meio de estudos e fósseis, que é o que acontece. Então, na cladística, eles organizam esse mapinha que lembra uma árvore genealógica. E aí nós vamos ter a anagênese, que é o tempo, que é um dos processos aí que faz com que as espécies se modifiquem ao longo do tempo, por meio de mudanças do ambiente, pressões evolutivas. E a cladogênese, que é a ruptura da coesão, que é quando os caras eles vão se separando aqui, formando novas espécies. Esse processo ele pode se dar por isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, por migração, por imigração, por vários processos. Então a gente vai ter aqui a raiz, que é onde vai surgir a espécie ancestral. Com o passar do tempo, essa galera aqui se separa. Aí aqui vai ser um nó, que é onde tem a cladogênese, chamamos de nó. É o exato momento que a espécie se separou, aí vai surgir uma espécie nova. Esses aqui eles continuam, lá na frente outro grupo se separa, formando um novo nó, nova cladogênese, e surge uma espécie nova. E essa galera continua, chega lá na frente, ocorre esse processo de novo, e aí surge uma nova espécie de novo, aqui no e continua e pá, uma nova espécie. E esse cara aqui vai ser diferente desse cara aqui, porque já passou por todo esse processo aqui de evolução. Essa outra espécie. E aí quando a gente vai analisar todo esse processo evolutivo, esses caras aqui eles são mais próximos geneticamente, né? Porque aqui esse cara aqui é mais próximo geneticamente desse daqui do que desse daqui. Esse daqui é mais próximo desse daqui do que desse daqui. Esse daqui é o mais distante de todos. Muitas vezes esse daqui ele vai estar mais próximo desse daqui do que desses daqui. E aí se você quer saber, eu quero saber como é que era o ancestral desses caras, você estuda a partir desse daqui, ó. Que ele vai ser como se fosse o mais primitivo, porque ele é o que surgiu aqui primeiro, ó. Aí vão surgir nos outros. Eles tendem a ser bem diferentes. Esse aqui tende a ser mais parecido. Então tem todo esse processo aí. Aí um estudo bem interessante aqui que nós temos. Ó, 60 milhões de anos atrás, esse aqui é o possível ancestral dos mamíferos, que parece um gambá, um bicho bonito, né? Esse cara aqui ele vai dar origem a todos os mamíferos que existem. Então ele dá origem, ele é o primeiro primata. Os primatas mais primitivos que nós temos é o tarso, olha só, é tipo um lêmure. O társio e os lêmures. Com o passar do ano, depois de 30 milhões de anos, aí surgem aqui outros macacos. Esses macacos aqui são o que nós chamamos de símios, né? Os macacos com caudas. Com o passar do tempo surgem esses caras aqui, aí outra espécie de lêmure aqui, os bumafu. Com mais 20 milhões de anos, aí surge o gibão, que é uma espécie específica de primata. Passa mais 15 milhões de anos, aí surge o orangotango, né, que é um dos primeiros grandes primatas que surgem, asiático. Com 10 milhões de anos surge o gorila, esse bom e velho gorila. Inclusive existiram várias espécies de gorilas que foram extintas ao longo do tempo. Mais alguns milhões de anos, aí surge o ser humano. E coincidentemente surge quem também? Chimpanzé. Olha que interessante. Então, geneticamente, quem é mais próximo do ser humano aqui é o chimpanzé. Chimpanzé. Quem é mais próximo do gorila aqui geneticamente? Ser humano. O orangotango está mais próximo do gibão. Você basta olhar o braço aqui, o tamanho que é, né? Próximo do gibão. Esses caras aqui estão mais próximos desses caras. Então, você consegue remontar a história da evolução por meio da cladística também. Então é basicamente isso daí, gente. Estudem, fiquem com Deus. Salam aleikum e amém.